Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois saibam que eu já estou no apartamento novo. 2 vídeos atrás eu mencionei que eu ia me mudar e fiz até um tour pelo apartamento antigo. E hoje já estamos aqui no apartamento novo. Nós começamos nossa mudança ontem no feriado, dia 1º de maio. E, bom, nós não tínhamos tantas coisas, eram mais roupas, sapatos, alguns eletrônicos. Então, assim, nós conseguimos fazer usando malas, pegando ônibus, transporte público. E hoje nós terminamos a mudança, trouxemos praticamente tudo. Acho que lá ficou só alguns produtos de limpeza, porque a gente precisa voltar lá amanhã para limpar todo o apartamento antes de entregar a chave. E hoje já estamos aqui, né? Não vou falar que está tudo pronto, porque ainda tá uma bagunça. A gente chegou não faz muito tempo, então tem que organizar, colocar as coisas nos lugares. Mas eu quis gravar esse vídeo para mostrar algumas coisas para vocês. Eu não vou mostrar o apartamento, porque como eu mencionei, ele está uma bagunça. Mas hoje nós tiramos o dia para compras. Então nós saímos para comprar algumas coisas que nós iremos precisar aqui para o apartamento. E eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito de assistir vídeos assim de pessoas que compram as coisas e mostram que comprou, principalmente em outro país, por mais que muitas coisas sejam iguais, mas para ver questão de preço e tudo mais, eu acho, não sei, eu gosto. Então decidi fazer também para mostrar para vocês. E tem bastante coisinha, viu? Aqui no apartamento que a gente mudou, os móveis nós compramos. Então, aqui na Alemanha, é muito comum, às vezes a pessoa vai se mudar, né, de apartamento, e às vezes ela não leva os móveis por mil e um motivos, e aí ela passa o móvel adiante para a próxima pessoa que for alugar aquele apartamento. Então, nós compramos os móveis e então não precisamos gastar com móveis especificamente, com exceção de uma mesa de escritório para o Victor, para ele poder trabalhar, né, porque ele trabalha home office, e uma cadeira também, né, de escritório para ele, porque aqui a gente só tem 2 cadeiras no apartamento que vai servir mais para utilizar aqui na mesa, né, para poder comer. Então, acho que é isso. Antes de eu mostrar as coisas para vocês, vocês podem até ver que já tem algumas coisinhas aqui, tem um monte de coisa aqui do meu lado também. Mas antes de eu mostrar para vocês essas coisas, eu queria primeiramente contar um pouquinho para vocês sobre. Eu vou falar que é como se fosse um testemunho mesmo das coisas boas que Deus fez e faz na minha vida. Porque quando eu fui aprovada para essa bolsa de pós-doc, todo lugar que eu via, eles falavam sobre a dificuldade de conseguir um lugar para alugar aqui na Alemanha. E que, assim, você estando no Brasil, você até pode procurar algum lugar, mas tem que tomar muito cuidado com golpe e tudo mais. Então, quando eu consegui essa oportunidade, a primeira estadia minha, né, e do Vitor, que foi em Kelsterbach, que é lá perto de Frankfurt, quando a gente fez o curso de alemão, a gente deixou a cargo da escola de alemão escolher pra gente uma host family, que nada mais é do que uma família que acolhe pessoas que vêm fazer curso, né, na casa delas. E em um primeiro momento eu fiquei assim, ficar na casa de uma família, né, dá aquele medinho de como que vai ser, eu não sabia ao certo como funcionava. Então a gente ficou um pouco apreensivo, mas como foi tudo muito rápido, era a forma mais segura de a gente chegar e ter um lugar para ficar. E no fim foi maravilhoso. A gente ficou na casa de uma família muito excelente. E era uma casa muito grande, de 3 andares, na verdade. E a gente ficava no segundo andar. E era nosso, digamos assim, né? Era dividido. Então era um apartamento pra gente. Nós tínhamos o nosso próprio quarto, nossa própria cozinha, nosso próprio banheiro. A gente praticamente nem via os moradores da casa. Eles eram maravilhosos, nos trataram sempre muito bem. Mas assim, foi muito bacana a gente ter aquilo pra gente, né? A gente tinha uma varandinha também. Então foi maravilhoso. Eu não tenho assim palavras para expressar minha gratidão, porque Deus colocou a gente numa host family assim incrível, nota 10. E para aqui, né, para Würzburg, ainda quando estava no Brasil, sabendo dessa dificuldade de encontrar local para morar, com essa questão de golpes que muitas pessoas caem quando fazem à distância e tudo mais, eu achei essa guest house que eu estava ficando na internet, né, que é como se fosse um prédio para visitantes da própria universidade, para alunos, às vezes, que vêm fazer sanduíche, para professores que às vezes vêm passar um tempo, para pesquisadores, enfim.
E ela é temporária, como eu já havia mencionado em algum dos vídeos aí anteriores. Então nós não poderíamos ficar lá mais do que 6 meses. Mas eu pensei, bom, 6 meses é um tempo bom pra gente conhecer a cidade, se adaptar e começar a procurar local para morar. Então nós chegamos, né, na guest house e foi outra surpresa assim também, porque no site não tinha muitas fotos pra gente ver como que era. E quando nós entramos, eu lembro assim nitidamente eu com o Victor espantados, surpresos, mas no bom sentido de estarmos assim encantados com aquela mansão, né, para nós dois. Porque é um apartamento, se você olhar, assistir o vídeo que nós fizemos no tour, vocês vão ver que é um apartamento bem grande, né? Tinha o nosso quarto, tinha uma sala que o Vitor usava de escritório, tinha uma outra sala junto com sala de jantar, uma varanda grande, uma cozinha, um banheiro, assim, era bem grande para nós. Também já tinha móveis, tudo mobiliado, a gente não precisou comprar nada, só compramos um liquidificador e uma panela de arroz. Mas assim, de resto tinha tudo. E nós ficamos, caramba, né? Que sorte! Além de ser um apartamento maravilhoso, super aconchegante, ele era um apartamento num local super bem localizado. Em 3 minutos eu estava no ponto para pegar o ônibus para a universidade, então assim, incrível, com o mercado ao lado, com transportes ali que vão para vários locais, então assim, maravilhoso. E foram 6 meses incríveis nesse lugar. Mas chegou a hora, né, de mudar. E eu lembro que a gente começou a procurar apartamento em fevereiro. Em fevereiro, março. E nós chegamos a encontrar um apartamento que a gente até foi visitar, que era bem no centro histórico da cidade. Um apartamento bem fofinho assim também. Mas ele tinha um preço meio elevado. Mas a gente gostou. Só que a dona queria que o contrato começasse em abril. E nós não poderíamos sair da guest house em abril, porque se nós saíssemos, nós teríamos que deixar o calção que a gente pagou. E o calção era um valor elevado. Então, eu tinha que pagar um calção para a dona do próximo apartamento, além do aluguel. Então, assim, é um calção, o aluguel. E aí eu perderia o calção do anterior, porque daí eles iam cobrar daquele mês que eu estava saindo adiantado, como se fosse o aluguel. Então, eu falei, não dá pra gente perder tudo isso de euro. Então a gente acabou ficando lá e decidimos procurar mais próximo da data ou algum apartamento que a mudança pudesse ser feita em maio. E aí a gente começou assim na luta procurando. E aí às vezes mandava mensagem, a pessoa não respondia, ou mandava mensagem e daí o apartamento já estava reservado. Enfim, foi uma dor de cabeça. E nós tínhamos na nossa mente que nós queríamos que tivesse pelo menos assim 2 cômodos, digamos assim, né? Que o quarto fosse separado da sala, da cozinha, porque lá em Kelsterbach a gente tinha o nosso quarto, a cozinha e o banheiro. Então, no quarto, o Vitor trabalhava e eu descansava, enfim. E aí era ruim, porque às vezes eu queria dormir, eu queria descansar e ele estava trabalhando, então eu não podia fazer barulho, ou às vezes eu queria dormir e ele estava em reunião, digitando. Então, essa foi uma meta que eu coloquei, de ter essa separação, a gente ter pelo menos uma sala separada do quarto, e que eu queria pagar menos de 1.000 euros. Porque lá na guest house a gente pagava 1.200, com tudo incluso, internet, gás, água e tudo mais. Mas eu falei que eu gostaria de achar um lugar que fosse menos de 1.000 euros. Até porque 1.200 euros é muito dinheiro. E, enfim, tinha ali umas regrinhas, umas coisas que eu pensava, né? Comigo, o que eu gostaria. E a gente começou nessa luta procurando. E aí foi engraçado porque nós encontramos um apartamento no mesmo bairro que a gente morava. A gente foi visitar esse apartamento. Ele era lindo, assim, sabe? Grande também, o banheiro era grande, a sala era grande, o quarto, era tudo muito bonito aquele apartamento. E eu fiquei muito interessada, eu e o Victor. O valor dele também era muito bom. A moça até estava disposta a vender alguns dos móveis, então isso já ajudaria também a gente. E aí, só que já tinha um casal também interessado. Aí ela passou o contato da gerente que ia fazer esse intermédio entre o dono do apartamento e os possíveis inquilinos, né, próximos inquilinos. E aí eu lembro que nós estávamos indo para Praga e no meio do caminho eu fui mandar um e-mail para essa gerente e a moça já tinha me falado que essa gerente ela pedia 2 coisas: um formulário lá que você preenche umas informações pessoais
e um relatório não é de finanças, tipo um relatório de crédito, tipo aí Serasa, SPC, que na verdade é um relatório que você obtém provando que você é um bom pagador. Eles chamam de Schufa. Só que como eu sou nova na Alemanha, eu não conseguiria obter esse relatório online. Então, se você já mora aqui há muito tempo e tudo mais, você consegue ali, preenche os dados e tal, e, sei lá, em 5 minutos você já recebe um PDF provando que você é um bom pagante. Mas como eu sou nova aqui, então eles não têm informações de fácil acesso para saber se eu realmente sou uma boa pagante. Então eu teria que fazer isso pelos correios, mandar umas documentações, aí eles teriam que analisar, isso pode levar de 2 a 4 semanas, aí eles mandariam para mim pelo correio esse relatório. E assim, eu não tinha mais esse tempo, porque eu tinha que sair da guest house agora em maio. Então eu estava bem desesperada. E aí nesse período, né, nesse momento que eu estava tentando obter esse relatório, eu vi que não seria possível obter online, minha amiga me mandou mensagem perguntando se eu ainda estava procurando um apartamento, porque o apartamento que ela morava, ela estava saindo e ela ia para outro, né, ia mudar para outro apartamento e que esse ia ficar vago, que era um local muito bom, que ela ia deixar os móveis, porque na onde ela ia já tinha móveis. E assim, foi dessa forma. E naquele momento que ela mandou a mensagem, sabe quando você sente assim, tipo, foi Deus, Deus que mandou, porque a gente tava muito desesperado. E aí a gente foi conversando, ela mandou fotos do apartamento, porque eu não conhecia, né? E ela mandou várias fotos do apartamento, eu gostei bastante pelas fotos, só que eu não vim conhecer o apartamento, não deu pra eu vir conhecer antes de me mudar. E então a gente conversou, ela conversou com a dona do apartamento, e no dia que eu fui encontrar com a dona, a dona já foi com um contrato, e aí ela leu todo o contrato, né, com a gente, porque ele estava em alemão, então ela foi passando ali cláusula por cláusula, explicando tudo. Detalhe, sabe o que tinha no contrato? Falando que a gente tem que abrir a janela 2 vezes por dia. É muito alemão isso, né? Ter que abrir a janela para ventilar. Mas enfim, voltando. Então ela leu todo o contrato com a gente, e aí a gente assinou, e foi muito rápido. Isso foi no dia 15 de abril, faltando 15 dias, basicamente, pra gente ter que se mudar. E aí deu tudo certo. E só que eu fui conhecer o apartamento no dia que eu fui pegar a chave. Então, depois de já ter assinado o contrato, depois de já ter pagado o calção, porque eu confiei, se Deus colocou, é porque era pra ser. E eu vim confiante e eu simplesmente adorei. O apartamento é menor do que eu morava antes. A sala e a cozinha são integrados, mas o quarto é separadinho, tem o banheiro, tem uma despensa. Então, assim, adorei. Aqui tem umas janelas gigantes que deixa tudo muito bem iluminado. Ele é bem localizado também e ele é menos de 1.000 euros. Então ele entrou assim bonitinho naquilo que a gente gostaria. Então, assim, eu sou muito grata, porque eu sei que cada um desses lugares que eu fiquei, lá em Kelsterbach, na Guest House, agora aqui, tudo foi preparado e planejado por Deus. Eu sou muito grata, não poderia deixar isso, de falar isso aqui publicamente, que eu sou muito grata, porque Ele preparou tudo. Eu falava pro Victor, Deus vai preparar pra gente tem que confiar e vamos. E claro que tem momentos que dá aquela, né, ai, tá quase chegando, não achei nada ainda, que a gente dá uma fraquejada, mas no final deu tudo certo, porque Deus é Deus, né? Então aqui estamos. Enfim, depois desse depoimento gigante, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas e, e é bastante coisa. Então, antes de eu mostrar, eu vou pegar uma aguinha e eu já volto pra mostrar pra vocês. Já peguei minha aguinha. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês. Então, assim, primeiramente, nós precisávamos de algumas coisas muito específicas de casa. E a gente foi em 2 lojas que tem bastante coisinha assim de casa, uns preços bem bons. E também fomos em um brechó. Aqui tem brechós que não vendem só roupas, sapatos, mas que vende também coisa de casa, vende móveis, vende, sei lá, talheres, pratos, panelas, enfim, tudo que você imaginar. E tem coisas muito boas, bonitas e baratas. Inclusive móveis, gente, vocês não têm ideia. Aqueles móveis assim de madeira, madeira real, não é MDF não, de madeira, bonito, tem coisas assim antigas, né, antiguidades. É assim, uma coisa mais linda que a outra.
e nos valores, assim, muito acessíveis. A gente viu lá hoje uma mesa de madeira mesmo, tipo uma mesa de escritório bem grande, linda, 19 euros. Maravilhosa. Mas não cabia aqui, né? A gente teve que comprar uma pequenininha pro Victor por conta de espaço. Mas assim, vale muito a pena. E daí a gente foi lá também comprar algumas coisas. Então vamos começar. Bom, como a gente precisava de umas coisas bem simplórias, assim, de cozinha, mas que não tinha aqui, a gente comprou esse abridor de latas, que eu adoro, porque é muito mais prático do que aquele. Lá na minha casa no Brasil, a gente tem aquele bem antigão, sabe? Esse aqui é maravilhoso. Provavelmente você já conhece, até já tem em casa também. E a gente precisava. Vou falar os preços porque acho que a galera gosta, né? Esse aqui foi 3 euros. E, gente, não converta, tá? Porque não faz sentido você converter, porque aqui a gente ganha em euro. Então, assim, pensa como se fosse reais, porque senão não faz sentido. Esse abridor de latas, 1 euro. Esse descascador, né, de legumes e tudo mais, 55 cents de euro. E esse raladorzinho aqui para ralar o alho, que foi 1 euro também. Aí, esse aqui é do... Ah, tá. Compramos também esse secador de salada, igual tem no Brasil, né, normal. Só que esse ele é menorzinho, acho que dá pra ver, né? Que agora começou a esquentar no frio. Eu não gosto muito de comer salada. Mas agora já tá esquentando, a gente vai voltar a comer salada. Então aqui, ó, maravilhoso. E esse foi 5 euros. E nossa cozinha é verde, então ele combina. Compramos esses paninhos de prato, que foi 1 euro. E vem, acho que vem 3 paninhos de prato. Esses paninhos, eles não são muito bons não, tá? Mas eu não acho panos de prato muito bons aqui, então... Enfim, era o que tinha. Prendedor para roupa, 1,55 €, 20 prendedores. Prendedor não é caro no Brasil também, né? Então, de boa. Aí comprei esse aqui pra pôr sabonete. 1 euro, branquinho. Nosso banheiro, ele é preto. Qualquer dia eu mostro, faço um tour pra vocês. Então acho que vai combinar. Gente, olha isso daqui. Olha que linda. Olha isso. Não sei quantos litros. Não faço ideia. Mas foi 6 euros. Eu achei super barato. Isso no Brasil seria um absurdo. E é tipo vidro mesmo, porcelana, sei lá o que é isso. Muito bom pra eu fazer minha torta de frango. O que mais? Ah, é. Um paninho de chão. A gente achou esse daqui coloridinho. Pegamos, que a gente não tem aqui, né? E a gente precisava de coisas pra cama. Então agora pra esse momento a gente comprou lençol, né, de elástico. Esse daqui foi 3,50 €, que eu acho barato também, porque hoje em dia no Brasil o lençol tá tão caro, né? Eu comprava na Pernambucanas aqueles joguinhos e, ai, de microfibra, né? Era tão bom, era mó caro. Comprei 2 suplá, que foi 1,50 € cada um. Comprei esse tapetinho aqui pro banheiro, que eu adoro. No Brasil a gente tem também, eu gosto ele bem gostosinho. Esse aqui foi 3 euros. Comprei um... Como é que é o nome disso? Toalhinha de rosto. 1 euro, verdinha, pra combinar com a casa. E aí a gente comprou também toalha, a gente tem um jogo de toalha, mas eu comprei outra e eu não achei o mesmo tom de verde, então eu comprei essa daqui. A toalha foi 8 euros, um pouquinho mais caro, mas acho que é ok. E ela é uma cor bem bonita, parece ser boa, vamos ver. Comprei pra mim e pro Victor, né? Então tem 2 toalhas. Compramos essa tábua de madeira, que foi 3 euros. Essa aqui a gente vai usar mais pra... Não muito pra cortar, porque a gente não gosta de tábua de madeira, nem de plástico pra cortar carne ou cortar as coisas, porque elas fazem ranhuras e isso fica tudo contaminado, né? Tudo bem, pode lavar e tal, mas enfim, a gente não curte muito. Então a gente comprou... Primeiro a gente comprou como provisório, porque nós não tínhamos achado tábua de vidro nos lugares que a gente foi. Mas depois, quando a gente foi no brechó, a gente achou uma tábua de vidro. Então essa aqui vai ficar mais pra deixar, quando tá cozinhando, deixa ali sei lá, a concha, a colher, ou às vezes montar uma tábua de frios, apesar que a gente comprou um negocinho aqui pra porções. Enfim,
pro que precisar. Comprei também essa colcha pra cama. Ela é bem bonita essa cor e foi 12 euros. Compramos um cobertorzinho, também cinza, que foi 13 euros, bem gostosinho. E, claro, compramos também lençol, né, vem 2 também, da mesma cor, tudo nesse tom de cinza. E esse aqui essa fronha foi 6 euros, certo? E a gente não tinha travesseiro aqui, né, então a gente comprou travesseiro também. Ai, vai cair aqui, peraí. Gente do céu, eu fiz uma montanha aqui, vai cair. Aqui, compramos travesseiro. A gente comprou 2, né? Um pra mim e um pro Victor. Ah, detalhe, travesseiro aqui é uma coisa complicada. Lá em Kelsterbach a gente tinha também, né, tudo lá da casa, e os travesseiros eram os travesseiros quadradão, assim, que é meio molengão, então, ai, não é gostoso, sabe? E na Guest House não era quadradão, ele era um retângulo mesmo, mas também muito molenga. Aí a gente achou esse que é mais firme, vamos ver se é bom. Mas espero que sim, porque talvez o travesseiro aqui é complicado, gente. Compramos também uma frigideira antiaderente para fogão de indução, porque aqui o fogão é de indução. Ah, peraí, o travesseiro foi 17 euros, acho que foi o mais caro, assim, de coisa de cama. A frigideira, 15 euros, tamanho bom. Aqui tem umas panelas aqui já, e a gente tem a nossa panela de arroz, então mais do que suficiente. Ah, compramos 2 jogos de cabide e foi cada um 2,50. 2,50, é. Cada jogo, 2,50. Achei bem em conta também. Compramos um cesto de roupa. Ah, tem outra coisa aqui. Compramos esse cestinho de roupa para pôr no banheiro. Então a gente tá numa vibe bem verde mesmo. Eu adoro verde, eu acho bem bonito. E o cestinho bem bonitinho para pôr no banheiro. Para pôr roupa suja. Aí eu também comprei esse aqui para pôr sal. Achei bem bonitinho. E aqui, Salz, em alemão, né? Compramos um escorredor. Eu não abri ainda. A gente pegou esse escorredor pequenininho, não é muito grande, porque a nossa cozinha também não é muito grande. Não tem muito espaço. Essas coisas foram... Ah, comprei também isso aqui, calma aí. Isso aqui pra pôr isso aqui. Ah, eu senti uma vibe, assim, de comprar velinha, sabe? Deixa o clima tão gostoso. Aí eu acho que vai dar certinho. Na verdade, eu nem não sei, vamos ver. Vocês vão ver aqui comigo. E essa velinha aqui é de lavanda. Então você põe aqui assim, ó. E liga. Acho que vai ficar bom, né? Põe aqui em algum lugar, acho que fica bonitinho. Esse potinho aqui de baixo foi 1 euro. E todas essas velas vêm 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 velas por 2 euros. Tinha outras essências também, mas a gente gostou dessa. Ah, isso daqui eu esqueci de falar pra vocês. Esse aqui foi 3 euros, então foi meio carinho. Coisa de vidro aqui eu acho meio caro. E o cesto foi 8 euros. E o escorredor foi 15, se eu não me engano. Então essas foram as coisas que a gente comprou nas lojas normais, assim. Aí lá no brechó, a gente encontrou essa tábua de vidro. Ela tá meio suja porque fica lá, daí empoeira, né? Mas enfim, é uma tábua de vidro, ela tá perfeitinha, só precisa, claro, né, ser bem lavada. E a gente pagou 2 euros na tábua de vidro, gente. Uma tábua linda, grande. E, como eu falei, bem melhor do que madeira, plástico, enfim. Lá na loja, no brechó, a gente também comprou essas 2 taças, também verdinha para combinar. Cada taça foi 1 euro, então 2 euros. Aí o Victor queria algo assim pra gente comer comida japonesa, pra pôr show e tudo mais. E aí a gente achou esse kitzinho.
Aqui, ó, pra pôr o shoyu. Aí vem 2. Essas cumbuquinha, que também vem 2. E esse aqui que dá pra pôr as pecinhas de sushi na hora que for comer, que também veio 2. Eu não sei ao certo quanto foi isso aqui, porque eles não têm preço. Mas eu acho que foi 50 centavos também, porque ficou muito baratinho lá na lojinha. A gente comprou a tábua, comprou esse joguinho, comprou as taças, comprou pratos também. E eu lembro que ficou, sei lá, 12 euros tudo, algo assim. Então foi bem baratinho. Aí a gente comprou esse aqui também pra fazer porçãozinha. Bonitinho, né? Pretinho. Aí eu queria alguma coisinha pra poder pôr aqui o meu café solúvel, algumas coisinhas em cima. E aí eu achei esse daqui. Também precisa lavar, né? A gente vai lavar tudo, claro. Mas enfim, esse aqui foi um pouquinho carinho, eu acho. 4 euros. Porque também é do brechó, então era pra ser, sei lá, mais barato, né? Mas assim, eu achei uma belezinha. E aí a gente comprou 4 pratos. Não vou mostrar os 4 porque eles são iguais. Mas nesse modelo aqui, ó. Ele não é nem tão fundo e nem tão raso. E ele tem aqui, ó. Dá pra ver, né? Dourado. Ele é bem bonitinho, tá perfeitinho. Sabe quanto foi cada prato? 50 cents. Então assim, né? Por favor. Nessa lojinha que a gente comprou as outras coisas, os pratos estavam 4, 5 euros cada um. 50 centavos, lindo demais. Então assim, vale muito a pena. Sem contar que você está evitando desperdício, porque no brechó é algo que está sendo reciclado ali, né? Então acho bem bacana. Os brechós daqui são muito bons. E eu acho que foi isso. Compramos essas coisas. Agora eu vou tirar tudo, lavar tudo pra gente poder guardar certinho e poder terminar de organizar nossa casa. E quando estiver tudo bem organizadinho e tudo mais, eu mostro pra vocês, faço um tour. Quando chegar até a minha mesa do vidro, quando estiver tudo instaladinho, porque a mesa dele vai ir aqui, ó, nesse branco. E aí quando tiver tudo instalado, eu mostro pra vocês. E foi isso. No total, quanto eu gastei? Eu não sei, eu teria que ver na fatura do cartão, quanto que a gente gastou no caso. Mas qualquer coisa você faça a conta aí de cada coisinha pra vocês verem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo, que talvez possa ser sobre um tour no apartamento, caso ele já esteja organizado, ou sobre algum outro tema que eu sinto vontade de compartilhar com vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante essa semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.